em nome de Jesus. Neemias 6 diz assim, pode sentar em nome de Jesus. Eu gosto de fazer uma leitura, você já viu que eu gosto de fazer uma leitura meio extensa, né? Então vamos lá. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, até que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Amém? A gente conhece essa passagem de Neemias capítulo 6, e aqui há muitas coisas importantes que para ser extraído desse texto. A gente observa que Neemias servia no palácio do rei, Neemias estava distante de Jerusalém, e Neemias ele fica sabendo da situação de Jerusalém, através do seu parente. E ele se entristece, ele chora, aí ele se entristece a tal ponto que o rei, o qual ele servia, contempla e observa o seu semblante triste. E aí ele pergunta, mas Neemias, o que está acontecendo? Por que você está triste? Por que você está dessa forma? E ele relata a situação de pobreza, de dificuldade, ali na cidade de Jerusalém. A gente sabe que Jerusalém foi destruído pelo Império Babilônico. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu os muros. As cidades da antiguidade eram fortificadas, possuíam muros enormes, porque era a proteção da cidade, porque constantemente sofriam ataques. E Neemias consegue uma carta, uma liberação, para ir ver a cidade de Jerusalém, para ele contemplar realmente com os seus olhos acerca daquilo que ele tinha escutado, do que ele tinha ouvido. E quando ele chega na cidade de Jerusalém, que ele contempla aquela situação, ele chora. E a gente sabe que quando Nabucodonosor destrói Jerusalém, somente os pobres da terra que ficaram, muitos foram levados para o cativo, Daniel, Azarias, Misael, Ananias, Ezequiel, muitas pessoas foram levadas para o cativeiro babilônico. Só que o texto ele fala, no segundo livro das crônicas, segundo livro de Samuel, fala que os pobres ficam na região da Judéia, os pobres ficam ali. E aí a gente observa que ele vai contemplar aquela situação e ver aquela pobreza. Ele, muito sabiamente, ele não revela o seu plano, e ele pega o seu cavalo e sai passando ao redor da cidade, e ele vai observando a situação, ele vai estudando, ele vai projetando para ver se aquilo, qual era, ele vai tomar pé, ele toma conhecimento, dimensão da situação, e ele faz isso na calada da noite, para que ninguém viesse a saber. E no momento certo ele revela o seu projeto, o seu intento, e ele começa a reconstrução dos muros, e ele se une com as famílias, se une com os moradores daquela cidade, e cada um que ficaria responsável, cada família ficaria responsável por uma parte do muro. E aí, só que ele começa a fazer esta grande obra, e o que é interessante é que há muitas pessoas que se aproveitam da desgraça alheia, e como Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, eles exploravam, e alguns deles eram de linhagem samaritana, e eles começam a explorar a pobreza ali daquelas pessoas que ficaram na região da Judéia.
E de repente aparece um homem para fazer algo para Deus, para fazer algo em favor do reino de Deus. Bem, verdade é que a profecia de Deus estava se cumprindo, de que eles voltariam para Jerusalém, de que eles restaurariam o templo, de que eles restaurariam a cidade. Mas a gente sabe que quando a gente começa a fazer alguma coisa para Deus, muitos se levantam, muitos querem colocar obstáculos, querem colocar barreira, não fazem e não querem deixar os outros fazer. E aí, mas mesmo assim Neemias vai trabalhando, e chega num determinado momento que eles inventam calúnias, eles inventam mentiras e levam aquela mensagem até o rei manda paralisar a obra. E quando a obra é paralisada, Neemias começa a organizar a desigualdade social que estava ali no meio do povo de Judá. E aí ele retoma novamente a construção das muralhas de Jerusalém. E o interessante é que eles vão trabalhando, e chega no ponto de colocar as portas, e faltava ainda colocar as portas. E Sambalate, Sambalate Gesem, o árabe, ele vê aquela situação, ele vê que a obra está sendo conduzida a bom termo, ele vê que a obra está avançando, ele vê que a obra está prosperando. Aí ele começa a inventar as coisas. E aí ele fala assim, manda dizer para Neemias: vem, encontremos-nos nas aldeias no Vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. A região do Vale de Ono era uma região afastada de Jerusalém, era uma região neutra, era uma região em que Neemias poderia ser facilmente alvo de uma cilada. Mas Neemias teve a percepção, teve o discernimento de que Sambalate e aqueles homens estavam tentando demover da ideia da reconstrução. Então o que a gente aprende aqui? Que a gente tem que ter o discernimento, tem que estar atento, porque nós estamos fazendo uma grande obra nesse lugar, e o inimigo ele vai tentar, Satanás vai tentar de todas as maneiras tirar você da posição, vai tentar fazer com que você pare, vai tentar fazer alguma coisa. Mas você tem que ter noção e discernimento das coisas. E Neemias, ele tinha discernimento. Era um homem que estava servindo a um rei pagão, distante de Jerusalém, mas eu posso entender diante do seu livro que ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o lugar que ele estava. Então nós temos que saber o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo e quem são os nossos opositores. E aí ele diz que, porém, tentavam me fazer mal. Ele muito esperto, muito sagaz. E se tem um dom, pela misericórdia de Deus, Deus me revela muita coisa em sonho. Dificilmente você vai ver aqui eu entregando alguma revelação. Se for revelação para a tua vida, vai ser na palavra. Mas se tem uma coisa que eu busco e peço a Deus misericórdia, é o dom do discernimento de espírito. E Neemias tinha esse discernimento. E no versículo 3, enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra. Enquanto eu a deixasse fosse ter convosco,
Então o inimigo, ele afronta, ataca numa posição, em uma situação, e ele fala: eu não posso descer, eu não posso abandonar o meu posto, eu não posso sair do foco, porque o que eu estou fazendo é uma grande obra. Então o que você está fazendo para Deus é uma grande obra. Então, portanto, esteja atento, porque ele vai por um lado, mas se você permanecer atento, ele vai tentar por outro lado. E você vê aqui no versículo 4: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. 4 vezes eles disseram: vamos ao vale de Ono, vamos conversar, vamos ali para o vale de Ono. E 4 vezes ele falou: eu não posso descer, eu não posso sair daqui, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou abandonar, eu não vou parar esta obra, e eu não tenho conversa com você. Nós não temos que ter conversa com o diabo. Em nome de Jesus tem que expulsá-lo. Tem gente que fica entrevistando o capeta. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Tem que chegar em nome de Jesus, sai. E ele a mesma coisa falando, e Neemias respondendo a mesma coisa. Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado após jejuar 40 dias e 40 noites, e foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e por várias vezes ele responde com uma palavra, ele responde pela palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando o inimigo investir na sua vida, responda pela palavra. Esteja revestido da palavra de Deus. Então Sambalate enviou pela 5ª vez. Rapaz, 5ª vez. Ele não se dá por satisfeito. Aprenda uma coisa: depois de grandes vitórias e grandes avivamentos, surgem grandes levantes do diabo contra nós. Aprenda isso na sua vida. Porque tem muita gente que fala: eu começo a me levantar na obra e eu pego e caio novamente. Eu experimento algo de Deus e de repente tudo trava. É porque ele investe a torto e a direito. Então, pela 5ª vez, enviou o seu moço, o qual trazia... Aí agora ele muda a estratégia. Ele traz uma carta aberta, do seguinte teor, no versículo 6. Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Então agora ele vem com a calúnia, ele vem com a difamação, e ele começa a dizer cartas abertas, começa a difamar. Por isso que o crente, ele tem que ter uma conduta, aleluia, irrepreensível diante de Deus e dos homens, porque nós somos como cartas lidas, então o mundo está nos lendo. E aí, agora vem a calúnia, a difamação, a fofoca. Empresta sua boca para Jesus, viu, irmãos? Aleluia. E aí eles vêm e começam com essas coisas. Ah não, você está fazendo isso porque você quer ser rei. Ele não queria ser rei, irmão. Ele não queria nada disso. Ele estava ali para abençoar, para ajudar os seus irmãos, porque ele foi empático, ele se colocou no lugar dos seus irmãos, e ele queria a restauração da cidade gloriosa onde o templo de Deus estava. E aí começa a calúnia. E começa. E aí a Bíblia fala, principalmente para os obreiros, que aquele que quer ser obreiro, ele deve ser irrepreensível.
que não pode ser repreendido. E não é só para obreiro não, é para todo crente, todo servo de Deus. E aí no versículo 7, olha, você está querendo ser rei, estão dizendo por aí, e puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá, ora o rei ouvirá isso, segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Novamente, o homem focado, o homem com um propósito diante de Deus. No versículo 8 ele diz, mandei dizer-lhe, de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que o inventa. Então Neemias falou, você está inventando essa história, eu não sou desse jeito, eu não quero fazer isso, a minha vida não é assim. E ele manda dizer, porque ele está lá, comandando, trabalhando, gerenciando, administrando ali a obra de Deus. Versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então o inimigo tentou intimidar Neemias de todas as maneiras possíveis, para ver se ele enfraquecia e largasse aquela obra. Então, em nome de Jesus Cristo, não enfraqueça tuas mãos, não enfraqueça-se na presença de Deus, porque é maior o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Ele não pode tocar nas coisas de Deus, ele não pode tocar em Deus, mas ele tenta tocar naquilo que diz respeito a Deus, a sua criação, os seus filhos, os seus servos. E aí ele ora, Senhor, fortalece as minhas mãos. A investida foi grande, a investida foi pesada, 5 vezes. E ele buscou fortalecimento, ele não foi de peito aberto, ele não chegou, eu vou te enfrentar e assim mesmo eu sou poderoso, não. Ele se mantém firme no propósito e ele pede a Deus fortalecimento. E é assim que o crente deve fazer, buscar fortalecimento em Deus. Como o pastor Jurandir citou, Efésios capítulo 6, o verso 10 é, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí continua, mas você acha que parou? Parou não, não parou. Versículo 10, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Aí ele responde, porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Aqui eu digo que Neemias conhecia a palavra de Deus, porque Neemias não era levita, Neemias não tinha linhagem sacerdotal, Neemias não podia entrar dentro do templo, Neemias não podia de jeito nenhum, se ele entrasse ele morria. Uzá tocou na arca, quando Davi estava transportando a arca para Jerusalém, para o lado da sua casa. Sabe por que Uzá foi fulminado? Porque primeiro a arca tinha que ser transportada nos ombros, pelo levita correto, e Uzá foi colocar a mão ali com boa intenção, mas ele foi fulminado, porque não era o que ele era para fazer, ele não podia fazer aquilo. E Neemias da mesma forma, eu não vou entrar na casa de Deus, porque se eu entrar onde Ele quer me levar, eu vou morrer. Atento, focado, compromissado com o propósito. E aí,
o que é mais triste, que ele fala assim: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e o Sambalate o subornaram. O homem está diante de uma guerra, diante de uma investida pesada. Aí ele vai na casa de Semaia, que ele julgava ser o seu amigo, o seu companheiro, e de repente ele chega lá e encontra uma pessoa subornada que estava trabalhando pelo inimigo. Ei, nós temos que ser companheiros e amigos uns dos outros, em nome de Jesus Cristo. Não seja subornado pelas coisas deste mundo, não seja subornado por Satanás, mas seja companheiro, seja fiel, seja amigo. Porque quando você estuda sobre as práticas pastorais, há uma porcentagem enorme, mais de 70% de pastores que não se abrem com outros pastores, porque muitas vezes aquele pastor que foi o confidente acaba ventilando o problema do outro companheiro, e aí acaba com a vida daquele pastor. Isso são dados estatísticos de práticas pastorais. E Semaías, ele foi. Rapaz, deixou ele na casa do meu colega ali, num profeta ali, vamos lá, sei lá, vamos encontrar um alívio, e de repente ele recebe uma profetada. Porque ele falou assim: opa, aí você tem que estar atento. Será que essa profecia é de Deus ou não é de Deus? Será que o que disseram? Julgue a profecia, não o profeta. E você fala amém, se for de Deus vai se cumprir, se não for de Deus cai por terra, em nome de Jesus. E aí ele percebeu. Você vê que ele fala: percebi, conheci, entendi. E ele soube que Sambalate e Tobias havia subornado. O inimigo, ele ataca de frente, mas ele também tem as artimanhas. Tem muitas coisas que têm aparência, mas não é. Porque Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, atacou frontalmente. Mas depois veio com artimanha por detrás através de Semaías. Mas o seu discernimento, a sua atenção, o seu conhecimento e preparo bíblico na presença de Deus é que vai fazer você prosseguir e continuar na sua caminhada. Versículo 13. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Vituperar, infamar é causar desonra, ser desonrado. Então eles tentaram atemorizar, fizeram tentar ele pecar, para que ele se tornasse um motivo de escândalo. E Neemias, ele novamente, diante de mais esses ataques, ele faz o quê? Ele apresenta a Deus a sua causa, a sua situação. E ele diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Então várias pessoas foram subornadas, vários falsos profetas surgiram para tentar atrapalhar a vida dele. E ele apresenta a causa. Você não vê Neemias indo lá resolver e tirar satisfação com eles. Mas ele apresenta a causa diante de Deus. E muitas vezes a gente não entende que as lutas, as dificuldades, as situações, às vezes é o inimigo usando aquela pessoa, e aí a gente quer executar justiça com os nossos braços, com as nossas mãos. Muitas vezes a gente fala assim: ah, eu sou crente, mas o meu braço não é. Para com isso, irmão. O seu corpo inteiro tem que ser crente.
E é Deus quem te justifica. Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Foi Deus que justificou Neemias. E ao término dos 52 dias do mês de Elul, ou seja, quando a Bíblia me dá esta data, é porque Deus está dizendo que Ele operou milagrosamente diante daquela causa. E os inimigos ficaram boquiabertos diante daquela situação. Quando você mantém o foco, quando você mantém a sua postura, quando você crê na palavra de Deus, crê em Deus, Deus Ele faz milagres na sua vida, em que muitos ficarão e ficam boquiabertos, e diz: rapaz, Deus é na tua vida, Deus é na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. É assim que acontece. Zacarias capítulo 8, versos 22 e 23, fala que sobre a restauração de Jerusalém, de Judá, a restauração do povo de Deus. E os judeus, eles serviram por anos e anos por conta do seu pecado, por conta da sua idolatria. Eles serviram de desonra, de zombaria, de escárnio. Mas chegaria um momento que Deus honraria Israel, por causa da aliança que Deus fez com o seu povo, em que diz a palavra do Senhor em Zacarias, em que chegariam pessoas que tocariam na orla da manta de um judeu, ou seja, ia dizer: ei, nós queremos ir até a Jerusalém adorar a Deus. É como se Deus estivesse falando: ei, pastor Jurandir, Deus é na tua vida, me leva para a tua igreja, porque eu quero servir esse Deus. É isso que Zacarias está dizendo. Então deixe que Deus te justifique, deixe que Deus te honre, mas não saia da posição, aleluia. Porque a vitória é certa. E todos, verso 16, sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram-lhe ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Então você veja só, que Deus concedeu vitória a Neemias. Os muros terminaram, as portas foram colocadas. E se vocês querem uma pregação abençoada sobre as 12 portas, assista no YouTube, Pastor Josué Brandão, as 12 portas de Jerusalém. Irmãos, aquele homem prega sobre as 12 portas, cada terça era uma porta. É simplesmente sensacional essas ministrações sobre as 12 portas de Jerusalém. Vale a pena você assistir em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus.